Fala galera, beleza? Domingão, né, gente? Muita gente tá com um tempinho livre aí, pesquisar, estudar alguma coisa, né? Quem tem interesse em mercado, talvez esse vídeo seja útil, né? A razão dele é essa, gente, porque como eu já tropecei, já apanhei muito nesse mercado, poxa, eu me sinto na obrigação de dar minha humilde contribuição para que outras pessoas não passem por o que eu passei, entendeu? Então, assim, ah, os erros, quais são os erros mais comuns que fazem 95, 97% dos traders perderem dinheiro, né? Um dos erros começa por iniciar sem conhecimento, pisar no terreno que você não conhece. Depois vem o tipo de ativo que você resolveu começar a operar. Eu, por exemplo, comecei no mercado à vista, né? Mercado à vista é o seguinte: você compra uma ação, tá? Aqui a gente tem um gráfico de Itaú, gráfico de um dia. Você compra a ação num determinado nível de preço e vai carregar essa posição, né? É uma empresa que paga dividendos, então a pessoa não tem que, sabe, ficar muito desesperado caso veja o ativo indo contra, porque o mercado no longo prazo ele vai se corrigindo para cima. E aí você tem a lucratividade em algumas pontas, né? A valorização do ativo, que é, poxa, eu comprei nesse nível de preço, agora ele está custando um pouco mais, está tendo 10% de valorização. Aí a empresa é uma empresa do setor financeiro, né? Banco. E aí a empresa que tem seu lucro, né? De cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento, tem o seu lucro e ele parte desse lucro é dividido com os acionistas. Então, para quem está começando, o ideal é procurar uma coisinha mais, sabe, mais light, mais tranquilo. Isso aqui é uma coisa que você compra, bota na carteira e pode carregar pro resto da vida se quiser, né? E aí, à medida que os dividendos vão entrando, você pode ter a possibilidade de juntar aquele dinheirinho ali para ir comprando mais ações, né? Comprando mais cotas, que vai fazendo com que teu patrimônio cresça. Importante. Mas aí tem aquele investidor que é mais arrojado, que é mais ousado. E ele quer operar um ativo que seja mais lucrativo, ainda que o risco seja maior. O que ele faz? Ele vem aqui para o mercado futuro. Isso aqui é o gráfico de índice, tá? Para quem não sabe, o índice, ele é um ativo que é dado em razão da movimentação de todos os ativos listados no nosso índice Ibovespa, né? Todos os ativos, todas as empresas listadas na bolsa têm suas movimentações ali de alta, de baixa, e essa média gerada vai gerar a movimentação do índice, por isso que ele tem maior volatilidade e tem também boa liquidez para se operar, né? Então assim, beleza. A gente já falou sobre entrar sem o devido conhecimento, entrar num ativo que é menos seguro, no caso do índice mercado futuro, tanto dólar quanto índice, tem outros ativos também, enfim, day trade. Outra coisa, como eu não tenho devido conhecimento, eu não sei, por exemplo, que esse mercado aqui ele fez uma movimentação de queda nesse intervalo aqui de 3 dias, de 3.000 pontos. E aí eu vi ele indo para cima aqui, né? A pessoa pode se enganar com essa movimentação, pensando que agora sim ele vai voltar para lá para romper aquele topo, tá? Mas o que acontece, ó, como aqui, por exemplo, ó, tá aqui um exemplo, ele fez uma movimentação, tá? Fez uma correçãozinha, deu continuidade. Essa correção aqui é mais ou menos 50% de todo esse movimento que ele fez, ó. Se for traçar uma projeção de Fibonacci, é uma ferramenta importante de se utilizar, não importa se opera à vista ou futuro, é importante, tá aqui, ó. Ele fez uma correção, veio nos 50%, e a correção máxima dele foi aqui no nível de 38,2 de Fibo, tá? Aqui seria o ponto de fazer uma compra, seria um ponto mais favorável de fazer uma compra, mais seguro, o stop seria bem curtinho, né? Para poder tentar carregar essa posição aqui por um período maior e conseguir sua lucratividade. Então ele fez esse movimento aqui, corrigiu, vou vender esse fundo aqui? Não, se eu vender esse fundo aqui eu vou ter prejuízo, eu vou estar operando contra a tendência, né? Assim como ele fez essa movimentação aqui, eu não vou comprar nesse topo, porque se eu comprar nesse topo, eu estou comprando já na exaustão do movimento, então ele tem a tendência a fazer aquela correção lá e me dar prejuízo,
tá? Isso aí são um dos fatores que fazem as pessoas perderem dinheiro, especialmente os mais novos, pessoas que são incipientes no mercado, né? Estão começando. Então eu vou excluir essa figura aqui, colocar um tempo gráfico maior, a gente conseguir enxergar, né? Então ele fez essa movimentação de queda, fez uma correção aqui, né? Mais ou menos 50%. Vamos traçar uma figura desse movimento aqui agora, tá? Foi lá, passou um pouquinho dos 50% e já formou um gap, um candle ali, ó. Aquele padrão de candle, somando os dois últimos candles lá no gráfico de 60 minutos, a gente vê o engolfo. Por que o engolfo? Engolfo de baixa. O candle de compra, ele é menor do que o candle de venda. O candle de venda, ele engolfou, ele engoliu o candle de compra. Ou seja, está indicando ali uma tendência para retomar para baixo, dar continuidade a esse movimento aqui, ó. Então ele fez aqui movimento, corrigiu mais ou menos 50%, e agora o movimento seguinte seria o que? Seria fazer um movimento de baixa, replicando mais ou menos essa extensão aqui, ó, 3.000 pontos aproximadamente, ó, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. A tendência dele é essa. Então eu vou comprar nesse nível de preço? Não, a menos que eu, sabe, não tenha conhecimento, não tenha um pouquinho de conhecimento. É por isso que eu digo, tem que estudar, tem que verificar, tem que passar um tempo na tela, tem que saber ler os fundamentos, ler um monte de coisa. Eu não sou nenhum grande operador de sucesso, já tomei muito tombo, tá? Tive muitas alegrias e muitas tristezas, as tristezas foram maiores, tá? Isso aqui o nome do canal é Papo Reto, né? Então assim, vai ser sem filtro, sem purpurina, sabe, assim, do jeito que a gente sofreu, do jeito que a gente sangrou, eu vou estar passando para vocês aqui, tá bom? Beleza. Próximo erro importante, né? A gente já falou sobre operar contra a tendência, sobre não fazer a devida leitura, né? Quais são os pontos que a gente tem que considerar, gente? Tem aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem um fundo aqui e houve uma certa defesa aqui, né? Então imagina que se houve defesa aqui, e esse mercado foi lá para cima, respeitou, quando ele voltar aqui, tem boa chance de ele romper esse nível de preço. No que ele rompeu esse nível de preço, imagina o cara que comprou aqui. Quem comprou aqui botou o stop aqui embaixo, né? O que é o stop? O stop é a operação inversa. Se eu estou comprando, o meu stop vai ser aceitar vender mais barato do que eu comprei. Com prejuízo, né? No que ele pega o stop, você concorda que ele está ganhando mais força vendedora, já que pegou a operação de venda, a ordem de venda da galera ali? Então a tendência dele é acelerar mais para baixo. Como foi esse caso aqui, ó. Quem vender nesse nível de preço, colocou uma ordem de compra aqui, ó. Quando o mercado veio, pegou o stop dessa galera aqui, ele acelerou porque aumentou a força compradora. Acelerou, fez aqui uma correçãozinha e foi para cima de novo, tá? Aqui é a mesma coisa. Veio aqui, rompeu esse fundo, pegou o stop da galera, aumentou a força vendedora, acelera para baixo para fazer esse movimento. Entendeu? Outra coisa importante, sabe o que é? Níveis de preço. O que são níveis de preço? Aqui a gente está marcado aqui o 111. 111 a gente chama de 111 bola, que é um número redondo, né? 500 também é um número redondo, tá aqui. Também considera uma zona de bola. E aí tem os outros níveis de preço, né? Copiar. Colar. Outros níveis de preço, ó. 112. 113. 114. Tá? Então são zonas onde tem uma tendência a haver uma defesa, porque é um número redondo, né? Eu não vou considerar isso 100% das vezes, né? Vai depender do contexto, tá? Imagina um mercado que tem uma previsão média de fazer um range aí, uma movimentação diária em torno de 2.000, 2.500 pontos, né? Então tem que considerar isso também. Beleza, outra coisa que esse é o grande vilão da maioria dos operadores. Esse é o grande vilão, sabe, terrível, é o algoz, é o carrasco da galera, que é o preço médio. O que é o preço médio? A gente vai dar o play nesse vídeo aqui e mostrar para vocês o que é o preço médio. Tá em leilão ainda.
Quase para abrir, vou acelerar um pouquinho para deixar o vídeo mais curto, para não ficar tão longo. Beleza, o mercado abriu. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar um contrato ali, gente, olha. Totalmente contra a tendência, no nível de preço que não cabia uma compra, né? A gente está vendo ali as médias cruzando já, se preparando para começar a trabalhar abaixo, né? Sabendo que ele fez um movimento de queda, fez a correção e agora muito provavelmente a tendência dele é continuar caindo. Entendeu? Mas eu comprei. Tá? E à medida que ele vai indo contra a posição, o que o operador faz? Não, eu não vou aceitar o stop. Eu errei a minha análise, errei a minha entrada. Muitas vezes errou a mão, que a pessoa entrou muito pesado no limite da sua alavancagem. Tá? E aí, ele foi contra. E aí começa a aumentar o prejuízo. Quer dizer, se eu estava perdendo 100 pontos com um contrato, eu estava perdendo 20 reais. Quando eu coloco mais um contrato, se eu perder 100 pontos com 2 contratos agora, eu vou estar perdendo 40 reais. 5 contratos, para cada um ponto é R$1. Tá? Opa, começou a ir contra. Aí a pessoa se agoniou. Resolveu comprar mais um contrato. Tá lá a operação. Agora, se a pessoa está com 2 contratos na ponta compradora, sendo que o mercado tem uma tendência clara de ir para baixo. Pode romper aquele topo ali? Pode. Pode romper o topo. Se romper o topo, maravilha, está indo a favor da posição, vai buscar testar o próximo nível. Tá? Mas na prática, é isso que faz a galera perder dinheiro. Tá? Imagina se você ganhou uma operação com um contrato, mas se você perder a operação seguinte, perdeu com 2, é prejuízo, a conta não fecha, né? Poxa, Jesus, agora já está indo 100 pontos contra a minha posição, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais 2 contratos, fazer o famoso preço médio, tentar melhorar minha posição e levar minha posição para mais próximo de onde o preço está correndo. E aí muitas vezes ele até vai, cruza a linha ali do 0 a 0, te dá a oportunidade de fazer a saída, você faz o quê? Você não abandona, não alivia a mão, tá? E continua indo contra. Continua indo contra. E olha o que acontece. Observa que tem um fundo aqui, ó. Tem um fundo aqui que é um ponto importante. Imagina que comprou aqui nesse fundo, tá com stop aonde? Mais ou menos aqui assim, né? Aqui assim. E o que vai acontecer quando esse candle aí passar ali pelo ponto onde está o stop da galera? Que vai ganhar mais força vendedora. Ele vai acelerar. Isso está vendo uma operação agora aí com 6 pontos contra. Sabe? Tá tranquilo. Mas a partir do momento que ele romper aquele nível lá, ele vai acelerar. Então isso vai multiplicar o prejuízo. Aí o desespero aumenta. Então o cara faz o quê? Ele aumenta mais a posição. Tá? Aumenta mais a posição. Isso vai multiplicando o prejuízo. É isso que faz quebrar as contas. Porque agora você vai perder, dependendo da quantidade de capital que tem na conta, você vai perder muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Isso é o perigo, gente. Isso é coisa muito séria mesmo. Porque a questão financeira afeta o psicológico, afeta todas as áreas da tua vida. Então é um erro que não se comete. Não se pode cometer esse erro, entendeu? Tem ali uma média de 21, aquela média azul ali, ó. Pode ser um ponto em que o preço vai respeitar? Pode. Pode. Né? Mas a tendência predominante nesse caso aí é de queda, né? E aí vamos falar sobre a alavancagem. Antes, as corretoras permitiam que se operasse 4 contratos com R$100, ou seja, era 4 para 1, né? Como o nível de mortalidade de trader estava muito alto e as corretoras dependem dessas taxas de corretagem que cada operador pagam, e essa aqui é a fonte de receita delas, então eles mudaram essa regra, então diminuíram a capacidade de alavancagem. Pelo menos a corretora que eu opero, ela agora só permite um contrato para cada R$100. Ainda assim, ainda é uma alavancagem muito alta. Muito alta, tá? Imagina que você tem R$100 alocado em margem para operar. E aí, o mercado correu ali 400 pontos contra a minha posição. Eu estou no limite da minha alavancagem. Só tenho R$100, estou operando com um contrato, estou no limite. Estou operando 100% da minha alavancagem. Só que no que ele bateu 400 pontos contra, ele consumiu 80% da minha margem.
E aí entra uma coisa chamada fator de encerramento. Quando 80% da margem é consumida, a corretora entra no jogo e zera a minha posição, tá? Porque já bateu o meu limite de perda. E aí, o restante do que sobrou na banca, os 20%, ele vai ser consumido em taxas, dependendo de quantos contratos eu operei. Então isso é literalmente quebrar a banca, você fica com a conta zerada e ainda fica negativo, porque algumas taxas são cobradas ainda além disso. Então por hoje é basicamente essas dicas que eu estou dando, a gente vai continuar produzindo conteúdo. Se você acha que de algum modo esse conteúdo foi interessante, foi útil, né? Agregou aí nos teus estudos, considera inscrever, considera dar um like aí, para dar essa força pro canal que está começando agora, com a melhor das intenções. O objetivo aqui não é lucrar, não é vender nada para ninguém, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso, que é papo reto e nessa tranquilidade aí, tá bom? Mostrar as pedras em que a gente não gostaria que ninguém tropeçasse, tá? A gente vai abordar todos os conteúdos aí. Vamos falar sobre Forex, vamos falar sobre tipos de ativos, sobre os ativos que são mais pesados e que consequentemente tem uma lucratividade maior, né, no caso das operações, e uma perda maior no caso de você ver um mercado indo contra a sua posição, tá legal? Isso é uma coisa que engana muito o operador, porque ele vê indo um pouquinho a favor da posição dele, aí já dá uma esperança, né? Mas ele está operando na ponta errada, ele está operando contra a tendência, entendeu? Então, fiz a leitura, identifiquei meu erro, tá? Tô contra, a chance de tomar um stop é maior, gente, vou abandonar essa operação, não vou esperar bater lá no meu stop, vou abandonar essa operação. Agora, se a leitura está correta, se a operação está correta, se a entrada está no ponto correto, e aí no caso, essa operação aqui, ó, meu stop seria aqui, ó, nesse topo aqui, ó, aceitando perder 500 pontos. Aliás, meu alvo, né? Meu alvo seria 500 pontos, já que eu estou na ponta compradora, né? Compradora. O meu stop aqui seria abaixo desse fundo aqui, ó, aceitando perder 268, tá? E aí a pessoa começa a entrar no mercado e começa a ganhar uma graninha, porque acontece isso, sabe? De você começar a ganhar uma graninha, aquilo te empolga e fala, poxa, se eu ganhei 100 pontos com um contrato, eu vou, sabe, colocar mais dinheiro para eu poder operar com 5 contratos, para eu poder operar com 10 contratos, para eu poder fazer mais dinheiro, entendeu? Isso é um perigo, porque a alavancagem ela tem que ser progressiva, à medida que eu tô ganhando dinheiro, à medida que eu tô, sabe, me mantendo consistente operando com uma mão pequena, né? E nada de querer buscar, sabe, isso aqui é o terror das pessoas que pensam que vai entrar no mercado e vai ficar rico da noite pro dia. Não existe isso, gente. É um tijolinho de cada vez. Um tijolinho de cada vez. Imagina que você estava aí entrando com um contrato e com um capital de 500 reais, né? Fez ali 200 pontos, 250 pontos com um contrato, com uma margem de 500 reais alocada, tá? Você fez 10% da banca. Então 10% num dia é uma coisa absurda, tá? E não é o recomendado buscar resultados muito altos. O recomendado é buscar uma proporção bem menor, porque é isso que mantém a pessoa no mercado viva por mais tempo. Tá aí o que está acontecendo, ó. Vai bater o stop, tá? Ele deu oportunidade de saída lá no positivo, mas aí o operador congelou, não tomou decisão, não aliviou a mão e ele acabou fechando negativo nessa operação aí, ó. Tá? E à medida que ele for agora, chegou no ponto ali para acelerar. À medida que ele for indo contra, ele vai aumentando a mão dele, aumentando o prejuízo dele, tá? Porque esse mercado ele tem um movimento aqui de mais ou menos 3.000 pontos para baixo, tá? Você não aguenta isso não, é muita coisa, é muito dinheiro. Tá beleza, gente? Então por hoje é só isso mesmo. A gente vai continuar postando conteúdo aí, tá legal? Abraço, fiquem na paz aí.
domingão abençoado. Considere se inscrever, dar o like, assinar, ativar o sininho de notificação aí, que a gente agradece, tá beleza? É por uma boa causa.